Janeiro de 1990, Portland, Oregon. Uma jovem desaparece depois de um jogo de sinuca com alguns homens num bar local. Dias depois, seu corpo é encontrado, vítima de um estupro e assassinato brutais. Mas não há pistas da identidade do assassino. Não recebíamos relatos de pessoas desaparecidas que no final tenham sido assassinadas. O que parecia ser um caso de homicídio isolado era apenas o primeiro de uma série de crimes apavorantes, dos piores crimes em série da história do Oregon. Havia um nível de horror, porque esse homem parecia matar por diversão. Junto com a polícia, há aqueles que acompanham de perto a investigação em televisão, jornal e rádio. Eles são as primeiras testemunhas do público. Através de seus olhos, eles capturam nossos mais obscuros episódios criminais. Janeiro de 1990, distrito de Multnomah, Oregon. Essa área tranquila do noroeste americano é coberta por florestas, rios e despenhadeiros. A parte central do distrito de Multnomah é a cidade de Portland. E quando você vai uns 19 quilômetros a leste de Portland, chega no que é conhecido como Desfiladeiro de Colúmbia, que foi considerado área protegida. Há muitas árvores de sempre-viva e muitas colinas e montanhas. É uma área muito agradável. Apesar de ser um dos maiores centros urbanos da região, Portland tem um baixo índice de criminalidade. O crime estava baixando naqueles anos porque nos últimos 30 anos os crimes violentos em particular tinham diminuído. Considerando a população, nosso índice de criminalidade é bem baixo. A maior parte dos moradores do distrito de Multnomah vive uma vida de costa oeste bem tranquila. Um desses moradores é Tanya Bennett, uma garota de 23 anos que vive com a mãe. Tanya é descrita pelos amigos e família como um espírito livre. O que eu entendi é que ela era um tipo de pessoa amigável. Ela se aproximava de pessoas que não conhecia e começava a conversar. 21 de janeiro. É um dia de chuva em Portland. Tanya pega guarda-chuva e bolsa e vai para o bar B&I perto da Interestadual 5, esperando encontrar amigos. Ela encontra um grupo de homens que a convida para um jogo de sinuca. Horas depois, Tanya deixa o bar, possivelmente com um dos homens com quem esteve jogando. Eu acho que ela gostava de ir a bares e beber porque era uma maneira dela externar a sua personalidade. Ela era uma boa jovem, mas infelizmente tinha o hábito de sair dos lugares com pessoas, com homens. E havia pessoas que se preocupavam com esse seu comportamento. Quando Tanya não volta para casa no dia seguinte, a família fica preocupada. Havia uma forte sensação de que talvez ela estivesse andando por aí. Acho que inicialmente havia uma grande dúvida se ela não estaria aprontando alguma. 23 de janeiro. Depois de 2 dias, Tanya ainda não apareceu. Mas a investigação sobre o seu paradeiro é interrompida quando um estudante faz uma descoberta terrível. O corpo de Tanya Bennett foi encontrado no Desfiladeiro de Colúmbia, próximo à estrada. O corpo dela foi visto na floresta, numa curva fechada, deitada no mato, nos arbustos, e ela foi vista por um indivíduo que esteve lá e que depois chamou a polícia. A polícia isola o local do crime e começa um trabalho detalhado de fotografia e coleta de evidências. Baseada na posição do corpo, ela determinou que o homicídio foi cometido em outro local. Ela tinha um braço em posição erguida. Não havia muito sangue, nem nada do tipo, porque ela não tinha sido morta no local. Os investigadores examinaram a área para tentar determinar de onde o corpo foi retirado e de onde foi jogado.
Depois checaram bem aquele caminho, tentando encontrar objetos que pudessem ter caído dos bolsos de alguém. Os detetives não encontraram nenhuma carteira, bolsa, nem nenhum objeto que a identificasse. Uma grande pista foi a descoberta de que um pedaço do jeans de Tanya Bennett foi cortado e removido, talvez uma recordação para o assassino. Fora isso, o local do crime fornecia pouco em termos de evidências físicas. É muito difícil coletar boa evidência física de um local quando não foi nele que ocorreu o homicídio. Pode ser que a vítima tenha sido transportada numa caminhonete ou carro e o indivíduo pode ter parado ali, à beira da estrada, puxado o corpo para fora e seguido seu caminho. Então não há outra evidência associada ali ao local. O corpo da jovem Tanya Bennett foi removido cuidadosamente para uma autópsia completa. Seu corpo mostra sinais óbvios de violência física e as marcas em torno de seu pescoço indicam possível estrangulamento. Eu fiz a autópsia de Tanya Bennett em janeiro de 1990. Eu coletei evidências físicas, as peças de roupa que ela estava usando, coletei fitas adesivas do seu corpo. Esses itens depois foram levados da sala médica para o laboratório, onde foi conduzido o exame de evidências físicas. A autópsia não revela nada que ligue Tanya Bennett diretamente a seu assassino. A falta de evidências dificulta a identificação do corpo pelas autoridades. Só após um noticiário sobre o corpo que uma identificação pôde ser feita. Foi depois da cobertura da mídia que Tanya Bennett foi identificada, porque acho que a mãe dela apareceu dizendo: minha filha desapareceu. Com poucas evidências físicas, a polícia depende do trabalho de investigação para descobrir o culpado. Testemunhas do bar B&I lembram ter visto Tanya, mas as lembranças de com quem ela saiu são vagas. Eles não tinham muitas pistas, sabiam sua localização, sabiam sua residência e sabiam que ela frequentava esses bares na área. Achavam que ela tinha saído do bar acompanhada por alguém, mas não tinham uma descrição. A esperança era encontrar o carro usado ou o local real onde o crime aconteceu. E, nesse caso, eles encontrariam mais evidências que realmente associassem a outro indivíduo. Os moradores da área e as autoridades locais reagiram ao crime violento com descrença. Geralmente, pessoas desaparecidas voltavam para casa logo. Os desaparecimentos, que acabavam em morte, eram uma ocorrência incomum. Investigadores apelam ao público, pedindo ajuda com qualquer pista que pudesse aproximá-los do assassino de Tanya. Poucas semanas depois do homicídio, eles não sabiam nada. Pessoas tinham estado na área onde o corpo foi encontrado e achavam que tinham informações para contribuir, mas todas deram em nada. 5 de fevereiro, a polícia recebe uma pista para o caso. A delegacia recebeu um telefonema anônimo. Uma mulher ligou e disse que sabia quem tinha cometido o assassinato e ela deu um nome. A polícia rapidamente agiu. Os investigadores adoraram quando receberam esse telefonema anônimo, porque não tinham, naquela altura, não tinham identificado ninguém como suspeito. Quem telefonou foi uma mulher de 57 anos chamada Laverne Pavlinek. Depois de deixar 2 recados anônimos, Pavlinek contou sua história. Em dado momento, Laverne ligou e se identificou dizendo: sou Laverne Pavlinek e vivo com John Sosnovski. Acho que John é o responsável pelo assassinato de Tanya Bennett. É o necessário para que a polícia prossiga com a investigação. Quando você recebe pista de um caso, sempre há um jogo de adrenalina. Receber um telefonema desses, principalmente se a pessoa do outro lado da linha parece confiável, é muito animador. A história que Laverne Pavlinek conta à polícia dá detalhes do estupro e morte de uma jovem inocente através das mãos do namorado que vive com Pavlinek. Mas há mais de um assassino envolvido na história. E muito mais vítimas.
Fevereiro de 1990, Portland, Oregon. A polícia que investiga o assassinato de Tanya Bennett recebe uma pista de Laverne Pavlinek, de 57 anos. Uma mulher tentava culpar John Sosnovsky do homicídio. E então a polícia descobriu que ela era, na verdade, Laverne Pavlinek. Por causa dos telefonemas anônimos que Laverne deu, a polícia foi lá falar com ela. Pavlinek revela à polícia que ouviu Sosnovsky dizer a um amigo que matou Tanya Bennett. Ela falava de uma parada na Interestadual 5, sul de Portland, onde John costumava ir. De acordo com Laverne, Sosnovsky deixou a parada de caminhões com Bennett e foi a um prédio chamado Vista House, onde estuprou e matou a jovem. Além dele ter sido visto no local, uma revista da polícia nos pertences de Sosnovsky descobriu um bilhete incriminatório. Encontraram um pedaço de papel. E nesse papel tinha escrito T. Bennett, bom pedaço. Assim imaginaram que talvez John Sosnovsky tivesse escrito aquele bilhete. Quando as autoridades interrogaram John Sosnovsky, ele afirmou sua inocência. A polícia pediu que ele passasse pelo detector de mentiras e ele concordou. Em relação ao exame de John Sosnovsky no polígrafo, eu me lembro que ele foi evasivo nas declarações. Dias depois da revista da polícia, Laverne liga para as autoridades com mais evidências. Como prova maior, ela fornece um pedaço de jeans cortado. Ele é do mesmo tamanho e forma do pedaço arrancado pelo assassino de Tanya. A polícia levou ele até o laboratório e tentou comparar ao jeans de Tanya Bennett. E aí perceberam que não era uma evidência legítima e que Laverne estava insistindo muito em culpar um namorado. Então, eles não a ignoraram, mas ficaram intrigados com sua atitude. Apesar da evidência fabricada, a polícia concentra sua investigação em John Sosnovsky. Acredito que Laverne Pavlinek estava numa relação da qual queria se livrar. Essa relação com Laverne parece que era uma péssima relação. Ele tinha grave alcoolismo. Laverne se frustrou com os investigadores porque achava que tinha dado tudo o que eles precisavam para prender John Sosnovsky, mas os investigadores achavam que a informação era muito incompleta. No processo contra Sosnovsky, o testemunho de Laverne era tudo que a polícia tinha. Não havia testemunhas do crime e nada que relacionasse Sosnovsky à vítima. John Sosnovsky não tinha detalhes para ajudar a investigação. John negava firmemente qualquer envolvimento nesse homicídio. Sem evidências suficientes, a polícia não pôde pedir um mandado de prisão para Sosnovsky. Pouco tempo depois, Laverne contactou a polícia. Quando ela percebeu que John Sosnovsky não seria preso, ligou para um dos detetives e disse algo como: "É hora de corrigir". E ela queria dizer com isso: preciso explicar minha história para vocês e preciso dizer que eu estava lá quando tudo aconteceu. Fevereiro. Numa revelação surpreendente, Laverne Pavlinek faz uma confissão plena à polícia, dizendo ter participado do estupro e morte de Tanya Bennett. A explicação de Laverne sobre a maneira como o crime ocorreu foi detalhada e se encaixava no que mostravam as provas. Laverne descreveu uma sequência de fatos. O encontro com Tanya Bennett na parada de caminhões ao sul de Portland, que John e ela levaram Tanya Bennett para o norte em Portland. Eles foram para a estrada perto de Vista House. E ela descreve que inicialmente era tudo diversão. E que ela achou que John faria sexo com Tanya. E quando eles chegaram à Vista House, ela diz que tudo ficou mais sinistro e que naquele momento John a estuprou e que uma corda foi amarrada ao pescoço de Tanya. Inclusive, ela estrangulava Tanya enquanto ele batia nela, enquanto John batia nela.
Depois puseram ela no carro, a amarraram, a levaram e jogaram na beira da estrada. A polícia custa acreditar que a mulher de 57 anos seja capaz de crime tão terrível. Depois de confessar, ela parecia uma vovozinha, falava muito doce, uma mulher agradável e educada que não tinha levado uma vida de crimes. Então foi complicado para os investigadores quando ela começou a dizer que esteve envolvida em um homicídio. Para garantir que Laverne contava a verdade, a polícia pensa um plano para testar a validade de sua confissão. Detetives que investigam o caso levam Laverne para um passeio e dizem: Laverne, diga onde você jogaram o corpo. Onde você e John jogaram o corpo. Ela estava no banco de trás. Eles a observaram com cuidado para que ela não percebesse o odômetro, porque era de conhecimento de todos que o corpo tinha sido jogado a 2,4 km de Vista House. Quando ela chegou naquela área onde o corpo foi jogado, ela saiu do carro e apontou o local exato onde o corpo foi encontrado. E foi relatado a nós pelos detetives que não havia como alguém ter visto aquele corpo. Até aquele momento era bem difícil acreditar que ela estivesse envolvida num homicídio, mas quando ela levou eles àquele lugar, foi difícil não acreditar na sua história. Armados com essa informação e com a confissão de Laverne Pavlinek, a polícia agora tinha evidências suficientes para pedir um mandado de prisão à promotoria. Isso tudo estava gravado. Os detetives diziam: meu Deus, temos um depoimento gravado dessa mulher que diz que ela estava lá quando o crime foi cometido. Eles foram falar com os promotores e Jim McIntyre disse: onde Laverne está? E eles disseram: ela ainda está em casa. E ele disse: ela acabou de confessar um homicídio, preciso prendê-la. A notícia da prisão incomum do casal rapidamente se espalha. E foi muito estranho porque tinha a morte de uma jovem e um casal que estava envolvido, e a maioria dos assassinatos são cometidos por uma pessoa só. Acontece na vida real tão raramente que esse se tornou um caso fascinante, tanto para os repórteres quanto para o público. É muito incomum que uma pessoa culpe alguém conhecido e que culpe a si mesmo num caso de assassinato. Com a acusação de vários crimes e homicídio agravado, uma data de julgamento é marcada primeiro para Laverne Pavlinek. Com uma confissão total e conhecimento profundo do crime, a evidência está contra ela. Laverne ofereceu dados importantes contra ela e John, e não havia nenhuma outra evidência no caso. Com o passar do julgamento, a história sofre uma virada bizarra. Num outro estado perto dali, numa parada em Montana, é encontrada uma mensagem escrita numa porta de banheiro. Na porta está dizendo: eu matei Tanya Bennett e 2 pessoas estão sendo julgadas pelo crime. O misterioso aparecimento da mensagem podia ser brincadeira, um trote, mas também podia significar que as autoridades pegaram as pessoas erradas pelo estupro e morte de Tanya Bennett. E o verdadeiro criminoso ainda estava à solta. Janeiro de 1991, distrito de Multnomah, Oregon. Laverne Pavlinek é acusada de vários crimes e homicídio agravado pela participação no estupro e morte de Tanya Bennett. O outro acusado é o namorado de Laverne, John Sosnovsky. Eu sei que todo mundo estava em choque, porque ela confessou não só para a polícia, mas depois confessou para a própria filha que tinha cometido o crime. Mas quando Laverne Pavlinek chega ao tribunal, muda sua história pela segunda vez. Ela retoma a confissão anterior e diz que é inocente. Pavlinek diz ao júri que inventou toda a história baseada no que leu nos jornais para poder culpar seu namorado agressivo, John Sosnovsky, pelo crime. Mas a essa altura tínhamos várias declarações e ficamos numa situação de pensar: está mentindo agora ou mentiu antes? Pavlinek insiste que plantou o bilhete nos papéis de Sosnovsky e que fabricou a evidência do jeans rasgado com uma calça que pertencia à sua neta. Acho que a polícia e os promotores durante o julgamento acreditavam que
Laverne Pavlinek estivesse mentindo. Ela tinha dito... ela disse a eles durante semanas que estava envolvida ou que conhecia alguém que estava envolvido nesse homicídio. E, tipicamente, depois que se chega ao tribunal, quando se vai para o banco de testemunhas, a pessoa tenta mudar sua história. O caso parece forte para a promotoria. Temos a confissão dela gravada e pusemos para ouvir. Eu pus várias vezes. Você não pode... Uma confissão não é suficiente para condenar ninguém, mas tínhamos evidências para corroborar. Os fatos diziam que ela estava segurando a corda ou o cordão para estrangular Tânia. – 31 de janeiro de 1991. O júri dá seu veredito. Laverne foi considerada culpada de homicídio e violência sexual como coautora e facilitadora como cúmplice, e depois foi condenada à prisão perpétua. O julgamento de John Sosnovski é marcado para começar em março. Antes que o julgamento comece, ele muda sua alegação de inocente para sem contestação, esperando que sua cooperação alivie sua sentença. John acabou não indo ao julgamento. Depois que o Sr. Brennan e o Sr. Sosnovski viram que Laverne tinha sido condenada pelo júri, sabiam que ela provavelmente encararia grande risco de receber a pena de morte. Sosnovski foi condenado à prisão perpétua, sem chance de condicional, por 15 anos. Os vereditos são noticiados pela mídia local. Os moradores de Portland reagem ao caso bizarro e às condenações da assassina mais velha e de seu namorado. Sua imaginação vai longe com o que pode acontecer a seguir, porque o desenrolar desse caso foi tão estranho que você esperava que no dia seguinte houvesse uma revelação nova e ainda mais louca que no dia anterior. Um dos estranhos desenrolares que chamou a atenção do público veio de um estado próximo. Enquanto ainda acontecia o julgamento, uma pichação relacionada ao caso apareceu num banheiro de uma parada de caminhões em Montana. Alguém escreveu na parede do banheiro ou na porta do banheiro que era responsável pela morte de Tânia Bennett. A notícia da pichação chamou a atenção das autoridades do Oregon. A polícia trata como uma brincadeira. O que os policiais pensaram quando essa mensagem começou a aparecer foi que algum drogado por aí estava tentando levar o crédito pelo homicídio. O julgamento teve publicidade. Todo mundo nas proximidades sabia o que estava acontecendo. Qualquer um que passasse por lá sabia que tinha uma mulher sendo julgada por uma morte. E qualquer maluco numa parada de caminhões podia escrever aquilo. Não tínhamos ideia de quem foi, nem onde estava, nem de onde veio. O juiz, no caso, considera a pichação uma evidência inadmissível. Em 25 de março, Laverne Pavlinek começa a cumprir pena. O caso parece estar encerrado. Ela foi condenada por um homicídio e Laverne não era uma mulher jovem. Todo mundo imaginava que ela jamais sairia da cadeia. Março de 1994. 3 anos depois da conclusão do julgamento sobre Tânia Bennett, chega uma carta anônima num tribunal do Oregon. A primeira carta que foi enviada ao tribunal de Beaverton, no Oregon, era de alguém que se dizia responsável pela morte de Tânia Bennett, dizendo que a tinha estrangulado e se livrado do corpo. Era uma carta escrita à mão. A caligrafia na carta anônima era parecida com a pichação encontrada na parada de caminhões em Montana. Mas o mais espantoso da carta era como ela era assinada. Foi assinada com uma cara feliz. Sem nome. Poucas semanas depois, chega uma segunda carta no jornal local, também assinada com a cara feliz. Ela detalhava a morte de 5 mulheres diferentes em várias partes do país. O tom era muito debochado, porque ele dizia que não ia se entregar. Acho que ele se divertia. Se essas cartas são reais, a polícia deve encarar a possibilidade de que as pessoas erradas foram condenadas pelo assassinato de Tânia. E pior, significa que o assassino da cara feliz ainda está nas ruas e parece determinado a matar de novo.
1994, Portland, Oregon. Laverne Pavlinek e John Sosnovsky estão atrás das grades pelo estupro e assassinato de Tanya Bennett. 3 anos depois de sua condenação, chegam cartas anônimas, primeiro num tribunal do Oregon e agora num jornal local. Uma carta foi mandada para um colunista de jornal chamado Phil Stanford e era assinada só o assassino da cara feliz. Nela havia uma confissão de que ele era o responsável pela morte de Tanya Bennett e que as pessoas que estavam na cadeia não cometeram o crime. Primeiro, a polícia decide que as cartas são uma brincadeira escrita por algum amigo dos acusados numa tentativa de tirá-los da cadeia. Provavelmente era um amigo de John Sosnovsky que pode ter sido preso com ele e que pode ter escrito aquilo para tentar confundir os investigadores. Eu só achei que isso era curioso. Era uma grande teoria da conspiração, era uma grande reportagem de jornal, mas não era evidência nem nada que se investigasse. Fizemos um julgamento completo de Laverne e John Sosnovsky confessou. Tudo foi baseado em evidências, procedimento e lei. Agora temos uma carta anônima que chega sem nenhuma evidência que apoie o que é dito por esse suposto assassino que está à solta. A carta a Phil Stanford inclui detalhes não só sobre Tanya Bennett, mas também sobre outras 4 mulheres que o autor diz ter matado, incluindo os locais específicos onde ele deixou os corpos. O que o jornal do Oregon fez naquele momento foi contratar um investigador, um repórter, para ir lá falar com os vários policiais e ver se realmente eles tinham encontrado corpos naqueles locais. Alguns dos corpos que foram identificados na carta ou locais que foram identificados na carta estavam sendo investigados por outros motivos. A carta também continha detalhes sobre mortes que não eram conhecidas do público. Por exemplo, ele dizia que tinha pisado no pescoço de uma para ter certeza de que estava morta. Em outra, ele disse que era uma loura de seios grandes que ele tinha matado. Em outra, ele dizia que tinha amarrado com fita adesiva. Todas essas coisas eram informações que só o assassino ou os investigadores do caso sabiam. As pessoas estavam aterrorizadas, absolutamente aterrorizadas com o fato de um homem matar e depois se gabar de ter matado e assinar suas cartas com a cara feliz, debochando das autoridades, simplesmente rindo, ha, ha, ha. Não podem me pegar, sou o assassino da cara feliz. Aquela cara sorridente que é desenhada por milhares de garotinhas, aquela cara feliz, aquele símbolo simples, foi escolhido por um assassino. Com as notícias de um provável serial killer à solta, há uma considerável pressão na polícia para que ela explique os fatos desse caso cada vez mais confuso e garanta a segurança da comunidade. As autoridades não têm muito o que fazer. Não tínhamos nada que ligasse os pontos em todas as investigações. Sabíamos que havia corpos nos vários locais, mas não tínhamos nada que passasse por todos eles, nenhuma evidência física que estivesse num caso e também em outro. 11 de março de 1995. O corpo de Julianne Winningham, de 41 anos, é descoberto na margem bastante arborizada do rio Columbia. A descoberta de outra vítima morta e jogada de maneira quase idêntica a Tanya Bennett pode ser o fio condutor que os investigadores precisam para relacionar os casos. Ela estava nua, deitada de barriga para cima no mato, o que a impedia de rolar o despenhadeiro. Era óbvio que ela não tinha andado até lá. E o fato dela estar nua sugeria que tinha sido deixada ali. Investigadores do local do crime isolaram a área e começaram a coletar evidências. Eu fui encarregada da coleta e documentação de evidências onde o corpo de Julie Winningham foi localizado e em qualquer outra área onde tivessem evidências físicas que pudessem relacionar ela ou um suspeito àquele local ou a ela. E daí seguimos para a autópsia. Ela tinha no rosto e em torno do pescoço pedacinhos de resíduos de fitas e imediatamente suspeitamos que fita adesiva tinha sido colocada em sua boca. Com o sol se pondo por trás das árvores, os investigadores do local do crime perdem a preciosa luz do dia. Eles decidem remover o corpo para maiores exames.
Seu corpo foi levado de lá para o Instituto Médico Legal do Distrito de Clark, onde foi examinado pelo patologista forense em busca de mais sinais de evidências. O kit de coleta de evidências de violência sexual continha várias amostras e algumas delas eram vestígios tirados de Julie Winningham. E havia também uma amostra de sangue que foi tirada da autópsia de Julie Ann Winningham. Os resultados da autópsia revelaram que Winningham foi estuprada e morta. A causa da morte foi estrangulamento. Depois da Julie ser identificada pelas digitais, vários detetives foram tentar contactar a família ou qualquer amigo. Acredito que as pistas dos detetives do distrito de Clark começaram a dar frutos quando determinaram quem Julian estava namorando, e acho que essa foi a grande descoberta deles no caso. Julie Ann Winningham, de acordo com sua mãe, chegou em casa talvez umas 2 semanas antes, às 2 horas. Tinha uma pessoa enorme com ela, que ela chamava de Chris. Não sabíamos quem era o Chris, só sabíamos que ele era caminhoneiro. A polícia soube que o caminhoneiro que Julie Ann Winningham estava namorando a tinha ajudado a vender seu carro. Quando os detetives viram o recibo da venda, notaram um detalhe crucial. Havia uma testemunha da venda para que ela fosse legal. Era Keith Hunter Jasperson. Procuramos esse nome no sistema de computadores e não encontramos nada. Não tínhamos nenhum histórico criminal. Podia ser outro tiro na água. Pensando agora, eu vejo que foi uma parte extremamente importante da investigação, uma descoberta extremamente importante. Keith Jasperson era um caminhoneiro e ele dirigia para uma empresa que operava em vários estados, então ia ser difícil contactá-lo para um interrogatório sobre a Julie. Foi preciso a ajuda da empresa para a qual ele trabalhava. Eles foram extremamente cooperativos. A própria empresa nos deu informação sobre onde ele estava e onde iria entregar a próxima carga. Na verdade, ele estava em Chicago naquele dia e disseram que ele estaria no Novo México na segunda-feira seguinte. Então fomos ao Novo México atrás dele. O detetive Rick Buckner pede à empresa de caminhões que mande Jasperson pegar uma carga num parque local. Buckner, junto com 2 outros detetives, estava esperando o caminhoneiro quando ele chegou. Acho que ele ficou assustado. Acho que ficou chocado de nós sairmos de Washington para falar com ele sobre um caso no qual trabalhávamos. Dava para ver que estava surpreso com a nossa presença. Os detetives levaram Jasperson à delegacia local para retirar amostras de sangue e cabelo. Num interrogatório de mais de 5 horas, Jasperson admite ser ex-namorado de Julie Ann Winningham, mas nega saber de sua morte. E a última vez que a viu foi parado num estacionamento entre Camas e Washougal, no distrito de Clark. Eles discutiram e ela saiu do caminhão. Ele não soube mais dela depois. Apesar de se dizer inocente, o estranho comportamento de Jasperson durante o interrogatório aumenta as suspeitas de Buckner. Ele não dava informações. Nenhuma vez perguntou o que tinha acontecido com ela. Nenhuma vez expressou nenhuma preocupação com a sua morte. Eu tinha a sensação de que havia muito mais do que ele estava nos contando, mas não tínhamos o direito de detê-lo mais do que aquilo. Então, depois do interrogatório, ele estaria livre, e sabia disso. Antes de liberar o caminhoneiro, o detetive Buckner entrega a Jasperson um cartão com seus contatos. Tentei construir uma relação com ele. Eu disse ao Keith, me liga daqui a 1 semana, ou eu tiro você da minha investigação, ou coloco você nela. Ele disse que ligaria. Achei que ele jamais admitiria qualquer coisa. Ele tinha ficado calado. 5 dias depois, a estratégia de Buckner funciona. Na sexta, estava ouvindo meus recados e tinha um de Jasperson. Ele dizia, você tem razão, eu quero me entregar. E desligou. Nunca ouvi falar. Eu nunca soube de ninguém que tenha feito uma confissão numa mensagem. Foi animador porque parecia que esse caso ia ser concluído. E foi uma virada incrível no caso. Pessoas que cometem esse tipo de crime geralmente não falam sobre ele e não deixam mensagens na caixa postal.
Graças ao grande trabalho do detetive, um caminhoneiro chamado Keith Jesperson está pronto a se entregar pelo brutal estupro e assassinato de Julie Ann Winningham. Mas com uma série de mortes não resolvidas e vários corpos por toda a costa oeste americana, a verdadeira questão dos policiais é: quem é o assassino da cara feliz? Março de 1995. A polícia que investiga o assassinato de Julie Ann Winningham consegue informação sobre o caso quando um caminhoneiro chamado Keith Jesperson confessa o crime. Ele queria acabar com aquilo, queria ser reconhecido por uma coisa que tinha feito. E acho que queria atenção. Acho que ele sabia que o fim estava próximo e pensou que nós o seguíamos. Numa situação rara, Jesperson liga para o detetive Rick Buckner e faz uma confissão completa por telefone. Ele admitiu que tinha matado Julie Ann Winningham, apertando a garganta dela. E explicou também que usou fita adesiva para cobrir sua boca porque não sabia se ela estava morta ou não. E não queria que ela acordasse e começasse a gritar de novo. Os policiais acreditavam que o crime tinha acontecido no caminhão. Pelo fato dele não ter uma residência fixa, de viajar sempre, fazia sentido que tivesse ocorrido em seu caminhão. Ele passava dias na estrada e vivia praticamente no caminhão. Parecia que não usava a mesma rota sempre. E ele andava pelo país todo. Buckner contata a polícia do distrito de Multnomah com a notícia da prisão de Jesperson. O detetive Buckner me disse que tinha uma pessoa em custódia por um assassinato e que achava que essa pessoa podia estar envolvida, talvez estivesse envolvida em um dos nossos assassinatos. E já tínhamos 2 pessoas presas. A primeira vez que eu vi na prisão de Clark, ele era um cara de grande estatura, que falava manso, parecia bem direto, te olhava no olho e podia te enganar. O dia em que conheci Keith Jesperson foi como conhecer um fazendeiro. Ele não tinha as características comuns de criminosos com os quais eu estava habituado a lidar. Além da confissão, detetives coletam uma carta que Jesperson tinha escrito ao irmão. Eu disse a ele uma vez: Keith, a sua família merece saber o que aconteceu antes que leiam nos jornais. E ele disse: Rick, não se preocupe, eu já enviei uma carta ao meu irmão. Nós pedimos a carta ao irmão e ela nos foi entregue. Era, na verdade, uma confissão de que ele tinha matado 8 mulheres. 8 pessoas. Jesperson confessa às autoridades que era o assassino da cara feliz. A primeira vítima é claramente identificada na carta como Tanya Bennett. Legistas comparam a carta ao irmão de Jesperson com as cartas do assassino da cara feliz. Conseguimos obter DNA que depois batia com o de Keith Jesperson em uma das cartas. O fato de as 2 cartas serem escritas pela mesma pessoa foi extremamente importante porque a primeira tinha identificado várias vítimas de vários casos que estávamos investigando naquele momento. Eu pensei, nossa, que fantástico, temos a morte de Julie Ann Winningham e também de 7 outras vítimas que precisamos identificar. E eu agi e enviei um teletipo para várias agências de polícia. Com o assassino da cara feliz preso, a notícia da prisão de Jesperson se espalha pelo país. Recebemos vários contatos de outros policiais. Outros jornais queriam vir aqui fazer uma reportagem. Um assassinato cometido por 2 pessoas é especialmente incomum. E tinham 2 pessoas condenadas, mandadas para a prisão. E depois, outra pessoa implicada nele. Era tudo totalmente incomum. Era muito estranho, muito diferente. Com Laverne Pavlinek e John Sosnovski ainda cumprindo pena pelo estupro e morte de Tanya Bennett, a polícia está sob considerável pressão para finalizar a história. Por que essas pessoas ainda estão na prisão? Se outra pessoa cometeu o crime, ela não deveria estar na prisão e eles não deveriam ser liberados? Era uma pressão enorme quando a mídia, os jornais, a televisão e o rádio começaram a contar essa história. Isso pôs muita pressão na polícia.
As autoridades se concentram em saber a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite chuvosa 5 anos atrás. Elas começam com a confissão de Jesperson. Ele diz que pegou ela num bar, levou-a para o seu apartamento, sua casa. Eles queriam fazer sexo, ou ele queria fazer sexo com ela, e ela disse: acaba logo com isso. Naquele ponto ele perdeu a cabeça porque isso o lembrou de sua ex-mulher, e ele apertou o pescoço dela. Os detetives estão certos de que Keith Hunter Jesperson matou Tanya Bennett. Infelizmente, eles estão num impasse frustrante. Ainda não há boa evidência física para fortalecer o caso. Tudo que ele informou sobre sua descrição, como ela estava vestida, tudo poderia ser informação tirada dos jornais. Informação que qualquer um podia saber. Só fez diferença depois que Jesperson começou a nos dar evidências que só o assassino poderia ter. Como fizeram com Laverne Pavlinek, a polícia levou Jesperson para um passeio até o local do crime e pediu que ele indicasse o local exato onde jogou o corpo de Bennett. Quando nos mostrou o local em que dizia ter jogado o corpo de Tanya Bennett, ele não apontou o lugar exato. Ele estava a várias centenas de metros, mas não apontou o local. Desencorajada, depois de Jesperson não apontar o local exato onde deixou o corpo de Tanya, os detetives deram meia volta e seguiram para a delegacia. Então, Jesperson fez algo inesperado. Ele parou e disse: acho que joguei a bolsa dela nessa área. Aquela foi a primeira vez que ouvimos falar na bolsa dela. Foi a primeira vez, depois de horas falando com Jesperson, que conseguimos o que consideramos uma pista. O investigador Chris Peterson recruta equipes de busca para examinar o local. A busca não revela nenhuma evidência. Eles não acharam nada. Então ele disse: vou mandar eles lá de novo. Então, mandou eles lá mais uma vez e na noite de sábado ele me ligou, me mandou uma mensagem, eu retornei, liguei para ele e disse: e aí? Ele disse: está sentado? Eu disse: eu estou, sim, o que houve? Ele disse: tem a carteira de motorista de Tanya Bennett na minha mão. Foi uma situação emocionante porque até aquele ponto eu estava achando que Keith Jesperson não estava envolvido naquele homicídio porque não tinha nada que o relacionasse ao homicídio. Pelo fato da carteira de motorista estar no local, sob aquelas circunstâncias, com tudo que ele nos contou, sabemos agora que Jesperson tem envolvimento nessa morte. A descoberta daquela bolsa e Jesperson levando eles até ela tornou o caso tão convincente que as autoridades não tiveram escolha senão prestar atenção nele e depois voltar a reexaminar o que tinha acontecido com Sosnovsky e Pavlinek no primeiro processo envolvendo Tanya Bennett. O investigador Chris Peterson trabalha para atualizar a promotoria de Multnomah sobre todos os detalhes desse caso complexo. Ele sabe que eles têm uma batalha pela frente. Mas a realidade nos Estados Unidos é que depois que alguém é condenado num tribunal por um júri, é praticamente impossível mudar aquele veredito. Cartas anônimas certamente não mudariam o desfecho do caso. Mas a carteira de motorista de Tanya Bennett foi encontrada debaixo de uma moreira de 5 anos. E foi isso que mudou a direção do caso e também o único motivo para John e Laverne terem sido libertados da prisão. Novembro de 1995. Com a confissão completa de Jesperson assumindo a culpa, o misterioso assassinato de Tanya Bennett finalmente é resolvido. Ele não era um assassino em série de certos alvos. Ele não queria me matar, nem você ou qualquer um. Ele tinha um grupo de pessoas que matava. E Tanya se encaixava nele. Acho que Keith Hunter Jesperson nunca deveria ser solto. Acho que ele é um perigo para a sociedade. Ele é um homem que matou 8 mulheres que nós saibamos. E ele gosta de matar. Ele pode parar? Acho que não. Acho que ele nunca mais deveria ficar livre entre as pessoas. Depois de cumprirem 4 anos por um crime que não cometeram, Laverne Pavlinek e John Sosnovsky são cidadãos livres de novo. Isso foi uma lembrança incrível de que pessoas podem ser mandadas para a prisão por algo que elas não fizeram. Para aqueles pessoalmente afetados pelo assassino da Cara Feliz, a vida nunca mais será a mesma.
Julie Winihan tinha filhos. Eles não têm mais uma mãe. Ela tinha 41 anos na época. Então, são muitos anos para sua família ficar privada de sua companhia. A família de Julianne ficou traumatizada com esse incidente violento. O filho dela teve dificuldades em lidar com isso. É muito difícil. Eu sei que se ligasse para minha mãe e dissesse, ei, preciso encontrar com você, ela me encontraria. É isso que mais faz falta. E é difícil de aceitar. Mas eu tenho que seguir em frente, senão ele sempre vai vencer se eu não seguir. Tenho orgulho de ter sobrevivido e fiz do meu jeito. E estou falando porque alguém precisa falar pelas vítimas. Para todos aqueles que trabalharam no caso, será uma experiência inesquecível. Quando Laverne mentiu e construiu todo o caso contra John Sosnovsky, a investigação da morte de Tanya Bennett parou. O que poderia ter acontecido se Laverne nunca tivesse mentido e se intrometido no caso?